Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a acadêmica papisa do erotismo e da putaria, Eliane Robert Moraes. Tudo bem, Eliane? Como você está, querida? Tudo bem. Tudo jóia? Estamos aqui hoje, a Eliane está lançando aqui na Flip O Corpo Descoberto, lançado pela CEP, com Contos Eróticos Brasileiros, uma coletânea que tem uma introdução muito elucidativa sobre a questão do erotismo da literatura brasileira, dessa nossa primeira literatura, né? Eu queria começar te perguntando, Eliane, justamente isso. Assim, você estuda bastante o erotismo na literatura, e o erotismo parece que, na época que ele é escrito, ele parece querer dizer alguma coisa sobre a época. Então, assim, a minha primeira pergunta era isso, assim, como que a gente relaciona a literatura erótica com o tempo da literatura? O erotismo literário é fantasia, porque a literatura é sempre fantasia, não é? A literatura é fabulação. Então, na verdade, você pega esse livro, por exemplo, ele trabalha com o período que vai de 1852 a 1922. Então, eu acho que nós vamos ter oportunidade, antes de tudo, de conhecer as fantasias, não é, sobre o erotismo naquela época. Então, a relação entre, digamos, a prática do erotismo e as fantasias, ela é uma relação complexa. Não é que você vai ler esse livro e dizer, olha, as pessoas transavam assim. Não é isso. Isso é uma discussão, né? Inclusive, que tem no contraponto do Huxley, né? Que ele está conversando sobre a arte antiga, sobre as orgias e tal. Eu falei assim, olha, isso aí, quem que garante que as pessoas eram assim mesmo? Isso é a arte deles, né? Exatamente. Não corresponde exatamente ao modo de vida das pessoas. Então é isso, né? Quer dizer, isso aí a gente está pensando, até é mais complicado, porque o erotismo que nós praticamos já é fantasia. Já é fantasia no sentido de que, como diz o Jorge Bataille, não há erotismo sem fantasia. Senão você teria um sexo assim, em estado puro, não é? Então já é fantasia. A gente não pratica o erotismo sem ter alguma fantasia. Legal. Eu diria até muita. A literatura, então, é uma fantasia da fantasia. Então você tem diversas passagens aí. Agora, é claro que quando você lê, por exemplo, os contos eróticos que estão ali, eles têm uma diferença dos contos eróticos de hoje. Então a gente vê que tem alguma marca da época, de como as pessoas fantasiavam, como podiam fantasiar na literatura, que é muito interessante. Então, não adianta, queirando ou não, nós somos pessoas dos nossos tempos, né? Isso é legal. O Marquês de Sade estava lá no século XVIII na contramão de tudo. É verdade. Mas era a contramão do século XVIII, não é a contramão do nosso. E tem o tempo e o espaço também, né? As taras, elas mudam também de um lugar para o outro, né? A gente tem aquelas revistas de banca, aquela Samantha, Sabrina, enfim. O amante era sempre um rapaz negro ou latino, né? O Latin Lover. O Latin Lover, né? Que eu acho que é aquela questão que é o tabu, assim, o desejo proibido da Madame Wasp, assim, né? Aquela coisa recatada, puritana, branca, norte-americana, né? Claro, não ia ser o loirão de olhos azuis lá, né? Exato. Dava assim, né? E a gente tem aqui no nosso Brasil, a gente tem o nosso erotismo à brasileira, que a gente está celebrando, inclusive, nessa Flip, que tem como homenageada a Hilda Ilst, que soube dialogar com muita competência, diferentes tipos, né, de sacanagem que são feitas de maneira erudita e de maneira até às vezes mais chula. Então ela contrabalanceou bastante isso, né? Ela fez as bufólicas, por exemplo, que ela faz uma coisa de comédia. A comédia e o erotismo estão muito associados, assim, frequentemente, né? Isso aí eu acho, assim, até adoro essa pergunta, porque toda vez que me perguntam assim, qual é a particularidade da erótica literária brasileira? Diga, é o cômico, é o burlesco, é aquilo que tem a ver com riso. Nós temos poucos autores que trabalharam com erotismo trágico. Que, por exemplo, você vai para a França, você vai para outros países e tal, você tem o erotismo trágico, a Espanha, muito consolidado. A gente não. O tempo forte da nossa erótica literária, o meu livro anterior é uma antologia da poesia erótica brasileira. E assim, quando eu fui coletando aquilo, eu falei, nosso tempo forte é realmente esse veio cômico, esse veio debochado,
Que, aliás, deboche é uma palavra muito especial, porque na França do século XVII e XVIII, la débauche quer dizer libertinagem. É uma coisa grave. É uma coisa super sexual e tal, mas é uma coisa grave. E a palavra vem, né, passa para Portugal, se masculiniza, é o deboche, vem para cá. Mas em Portugal também é uma palavra que designa libertinagem. E vem para cá, e aí vira um negócio assim que é troça, é gozação, assim, tô debochando, que significa um pouco assim, você fazer, tô debochando da tua cara, eu estou fazendo com o seu alto corporal aquilo que se faz com o baixo, sabe? E eu acho que essa palavra, ela designa um pouco a particularidade do nosso erotismo. Engraçado, uma palavra que ficou leve e associou o erotismo ao cômico. Então, a aqui, esse veio que é o nosso tempo forte. Então, se você contar a história da poesia brasileira erótica, você vai lá já no Gregório de Matos, depois você vai ali no Bernardo Guimarães, no século XIX, depois você vai para o modernismo, todo com um veio cômico que é extraordinário, e que tudo isso para chegar nas bucólicas, as bufólicas, né? Que até tem essa brincadeira, né? As bufólicas da Hilda Hilst, que quer dizer pegar uma coisa, né, um pouco mais séria, né? Quer dizer, um conto de fada e tal, e dar essa reversão. E também remete a esse período mais antigo da literatura, das bucólicas, enfim, que teve também um período muito grande de literatura erótica, né? Então até a gente estava falando aqui com o Guilherme Gontijo Flores, e ele fala que assim, grande parte do trabalho dele como professor é desassociar essa ideia de cultura clássica e conservadorismo, né? Que existiu um período assim largo de produção erótica, assim, Lesbos de Safo, né? Toda aquela coisa que existiu. Isso você acha que se dá por sociedades mais conservadoras ou mais liberais? Você acha que o tempo de repressão cultural favorece uma literatura mais erotizada ou vice-versa? Puxa, é tão complicado, né? Se você pegar assim em larga escala, né? Você pegar lá em Roma Antiga ou hoje. Mas eu acho assim, quer dizer, eu nem consigo responder nessa larga escala, mas, por exemplo, o século XVIII europeu, ele é um século muito mais licencioso. O século XIX, ele vai fechar mais em termos de moral. Você pega a figura da prostituta, não é essa moralização da prostituta. A prostituta sagrada, ela ganhava dinheiro também. A prostituta sagrada na antiguidade, ela ganhava o dom, né? Que ia devolver de alguma forma aquilo que ela estava dando algo, e ela recebia algo em espécie pelo que ela estava dando. Agora, até o século XVIII, mesmo na Europa, você tem essa ideia de uma... Você tem essa ideia, não é que a prostituição, digamos assim, ela é uma coisa um pouco mais comum. O século XIX vai fazer o quê? O século XIX moraliza o dinheiro. O dinheiro vai ser moralizado. Não a prostituição. Né? Que é o século do dinheiro, do capitalismo e tal. Ali vai ser moralizado. Então, vender o sexo passa a ser um problema da moral. Né? Então, as épocas estão agindo nisso que a gente chama uma abertura, um fechamento maior de diversas formas. E a gente tem também, dentro do erotismo explorado nas artes, a gente tem a questão do tabu, que pode ou não fazer parte do erotismo. Existe um erotismo que, sei lá, talvez seja mais larga escala, mas existe um erotismo que tende a ir no limite do que é considerado moral, né? A gente tem, sei lá, acho que o Japão teve o Junichiro Tanizaki, que sempre explorou bastante essas questões, o próprio Marquês de Sade, enfim, e aí parece que a aceitação já é outra coisa, né? Já passa por um outro filtro, um outro crivo da sociedade, assim. A questão do tabu e do erotismo, você vê como uma coisa só ou você desassocia também? A questão do tabu e do erotismo, eu acho que ela está profundamente associada, mas não em termos de determinação, entendeu? Mas está profundamente associada. A gente poderia, para pensar um pouco junto isso, né? Pensar o quê? Qual é o maior tabu
né, social, segundo Freud, segundo Levi-Strauss, o tabu que funda a sociedade, que é o tabu do incesto. Né? Então, assim, supostamente, segundo Freud, segundo Levi-Strauss, não haveria civilização sem o tabu do incesto. Agora, a literatura erótica vai intervir aí, né? Aí, quer dizer, é justamente o ponto onde vai intervir. Né? Então, há enormes incestos em Sade, há enormes incestos em toda, né? No satírico, quer dizer, é justamente, eu acho que a literatura erótica, ela vem para imaginar como é que seria sem, né? Então, aquilo, né, ela fala menos daquilo que nós não somos do que daquilo que nós somos. Ok, tem a civilização, sem a civilização, sem o mal-estar na civilização, sem as renúncias à civilização, a gente não estaria aqui, Mas, e se não houvesse? E se não houvesse o tabu do incesto? Mais uma vez, o erotismo como fantasia e o tabu como fantasia também. Essa e a erótica literária é um lugar para fazer essas fantasias, não é? A Hilda Hilst com o Caderno Rosa de Lori Lembe. E aí, e se não houvesse esse tabu com relação às crianças, né? E se o ato pedófilo não fosse um crime, não fosse considerado um horror, não fosse nada disso. E aí? Então é tudo assim, o era uma vez. Mas a erótica literária é uma espécie de era uma vez às avessas, né? Que sempre dá uma perturbada e tal. Entendi. Por último, para terminar, Eliane, a gente estava vendo aqui agora a gente presenciou nos últimos anos alguns movimentos de moralização das artes, de censura, instalações artísticas, exposições, tais, enfim. E por outro lado, alguns movimentos que são ditos como de esquerda tendem a moralizar por um outro lado, pelo lado do politicamente correto, e a literatura permanece como ainda esse espaço de experimentação. Você acha que essa época tende a produzir uma literatura erótica mais, sei lá, mais certinha, menos ousada, menos tabu? Você acha que a literatura sofre alguma coisa com isso? Não? Bom, primeiro eu espero que não, ok? Esperamos todos, assim, né? Justo na minha época vai se produzir uma literatura erótica certinha. Pelo amor de Deus, por favor, peço a todo mundo que não, vamos subverter, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que essa questão da moralização ela é muito complexa. Porque, por exemplo, é muito legal que a gente possa ter movimentos das minorias sexuais, não é? Não é como a gente começou isso com as mulheres, depois entrou toda a coisa do movimento gay, atualmente trans. Tudo isso é maravilhoso, é super legal, abrem portas para as nossas vivências sexuais. Mas o problema é quando esses movimentos vão falar do padrão, né? Vão dizer, isso não pode, né? Então, a gente está num momento em que é preciso a gente refletir sobre isso. Então, não é só, assim, vamos dizer, aquilo que é o mais político, a esquerda, o politicamente correto, mas a gente pensar o que a gente está fazendo quando a gente faz uma restrição. E alguma coisa que eu gosto muito de repetir, e eu vou repetir aqui, é que a literatura concebe o inconcebível. Ela não pratica o impraticável. Então, conceber o inconcebível é deixar o espaço aberto para tudo.